Olá, bom dia ao pessoal do quinto ano. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro bimestre, a nossa primeira aula de geografia. Nós vamos falar sobre o crescimento das cidades brasileiras, página 2 a página 5. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos lembrar um pouquinho lá do bimestre passado, quando a gente falou da origem das cidades. Então, nós vimos lá que temos duas formas de nascimento, de surgirem essas cidades. Uma é de forma espontânea, a outra é a cidade planejada. Então vamos lá, a cidade de origem espontânea, elas surgem de aglomerações de pequenos povoados em torno de um grande centro comercial. Já a cidade planejada, ela é pensada, idealizada e só então ela vem ser construída. Então essas cidades, ela deixa de ter problemas ambientais? Não, ela não deixa de ter problemas ambientais. Por que isso ocorre? Porque a população dessa cidade, ela aumenta, e o aumento dessa população vai trazer os nossos problemas ambientais. Também vimos que as cidades, ela pode mudar a sua economia, o tipo de economia. Então vamos dar exemplo aqui da cidade de São Paulo, que anteriormente era considerada a maior produtora de café. Hoje a cidade de São Paulo, ela é um polo industrial, então houve essa transformação, essa mudança. Então as cidades, elas podem fazer isso. Nós aqui do Mato Grosso, nós somos considerados os maiores exportadores de soja, milho e algodão. Mas isso não impede que daqui 10, 20 anos o Mato Grosso ache uma outra forma de economia, de gerar dinheiro para o seu estado, certo? Então aqui a gente pode caracterizar também as cidades como cidades de polo turísticos, né? Cidades turísticas, cidades históricas, cidades portuárias, industriais e de polos administrativos, que é Brasília, onde são tomadas todas as decisões do nosso país, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso capítulo de hoje, crescimento das cidades brasileiras. Então ali, ó, o Brasil tem diferentes origens e cada uma delas se desenvolve sua própria atividade, como eu falei anteriormente, que elas podem fazer isso. Isso é o seu potencial econômico, no que mais elas se destacam, certo? E essas cidades também, elas apresentam problemas ambientais, como eu já havia dito, né, por conta dessa evolução. Então aqui ele vai mostrar uma imagem de satélite no livro de vocês, na página 2, tem essa imagem de satélite, eu vou mostrar aqui, mas vocês têm o livro, vocês podem acompanhar aí. Aqui, essas duas imagens aqui são imagens idênticas, só que em períodos diferentes. Então nós vamos analisar essas imagens aqui e ver qual foi a transformação que aconteceu dentro desses dois períodos aqui. Uma imagem, ela é de 1986 e a outra é de 2016. Então a gente vai analisar, a gente viu que teve algumas mudanças aqui, cresceram algumas coisas aqui, então é isso que nós vamos analisar aqui. Na página 3 tem lá, não é uma atividade, é uma simples troca de ideias. Então ali ele está perguntando o que são imagens de satélites. Então são o quê? São imagens capturadas por um satélite artificial que fica a uma distância muito grande, né, onde a gente está, mas ele consegue fazer essas fotos aqui, né? Então é isso lá que é. O que são imagens de satélite? Então elas são o quê? São imagens capturadas por um satélite artificial que está em órbita a uma distância muito grande de nós aqui. Lá ele está dizendo qual que é a localização e o período dessas imagens de satélite. Então a gente vai olhar aqui. Qual que é a localização? Então ali ele está dizendo que é Manaus. Manaus é a capital do Amazonas. Então você vai colocar lá que ambas são o quê? De Manaus, que é a capital do Amazonas, e em períodos diferentes. Coloquem lá as datas de 1986 e a outra é de 2016. A letra C está pedindo o quê? Os elementos naturais e elementos culturais que a gente está vendo aqui. Você vai me dizer, professora, mas eu não estou vendo nenhum
elemento natural aqui, nem elemento cultural. Ah, eu esqueci o que é elemento natural e o que é elemento cultural. Então, elemento natural é aquilo que a natureza nos proporciona, tá? Que é as serras, montanhas, os rios, né, etc. E os culturais são o quê? Tudo que o homem constrói. Então, aqui já tem construção. Se vocês prestarem atenção na imagem, nessa imagem cinza e branca, desses pontinhos branco aqui, ele caracteriza a urbanização, ou seja, casas construídas, alguma coisa já foi construída ali. O homem já passou por ali, tá? Onde está verde ali, nós podemos ver que é o quê? Que é a natureza, né? Nós podemos dizer ali que é a imagem da floresta, né, amazônica ali, e nós estamos vendo ali também o rio, certo? Então ali os elementos naturais que você vai colocar lá. O verde que representa o quê? As florestas. Essas duas imagens que eu falei aqui para vocês, a cinza e a branca, vocês podem colocar lá que elas são áreas urbanizadas, ou seja, áreas que já foram construídas. E também ali a gente vê o quê? O rio. Se vocês prestarem atenção na imagem, esse rio aqui, eles têm diferença, principalmente na primeira imagem aqui, que é o Rio Negro e o Rio Solimões. Aqui a gente vai estar vendo o encontro do Rio Negro e os Solimões. Se vocês observarem, eles têm as cores diferentes, tá? Onde um rio é mais quente e o outro é mais frio. Por isso dá esse contraste. Então, por isso que a gente fala que o Rio Negro e os Solimões, eles não se juntam, tá? Então, ele tem essa diferença de cor. Se você olhar, depois eu vou ensinar para vocês um recurso aqui no Google para vocês poderem olhar diretamente no rio, para vocês verem como que eles não se encontram, porque a coloração deles são diferentes. Mas o que isso tem a ver? Por que eles não se juntam? A água não se mistura? Porque um rio tem a temperatura mais alta do que o outro. E nesse encontro, depois que eles se encontram, ele vai formar aqui o rio Amazonas, certo? Então, na letra C, você vai colocar tudo que você está vendo ali. Você vai colocar o verde, que representa a floresta, o cinza e o branco, que você está falando das áreas urbanizadas. Você vai colocar lá que é o rio, né, o Rio Negro, o encontro dos rios, Rio Negro e Solimões, tá? E agora a gente vai colocar aqui, ó, compare na letra D, compare as duas imagens e quais processos de transformação estão sendo evidenciados. Então, ali a gente vê que o quê? Esse crescimento da área urbana está acontecendo. Então, você vai colocar aqui o quê? Que é a expansão da área urbana em Manaus. E aqui a gente também está vendo um ponto de desmatamento da floresta amazônica. Então, você vai colocar lá que é o quê? A expansão da área urbana e o desmatamento da floresta amazônica aqui. Agora, a letra E é bem interessante. Considerando o intervalo de tempo entre as imagens, em sua opinião, a expansão da área urbana foi rápida? Então, a gente diz que o quê? Essa urbanização, se você ver ali, ó, nós estamos em 1986 e 2016. Qual que é o período entre essa área de 86 a 2016? Então, se passaram quantos anos ali? Então, se passaram 31 anos, né, para ocorrer essa transformação. Agora você para e pensa, quanto tempo a natureza demorou para fazer esta floresta aqui? E quanto tempo o ser humano foi lá e modificou essa floresta? Então é um curto espaço de tempo. A natureza, ela demora muito tempo para ela, né, fazer, construir isso aqui. E o ser humano vai lá em menos de uma semana, ele consegue devastar a floresta, né? Ele pode construir, derrubar uma área muito grande para construção, porque a gente sabe que o ser humano, ele destrói a natureza por benefício próprio, tá? Por quê? Simplesmente ele vai, eu quero construir uma casa aqui. Então, tem árvores, então ele vai lá, que a primeira coisa que ele faz? Ele corta essa árvore para construir a casa dele e não se preocupa em replantar essa árvore. Então, por isso que a gente fala que esse período, né, que a natureza tem em construir, o homem leva muito pouco tempo para destruir, tudo bem? Na página 4, a gente vai ver a expansão e a conexão entre as cidades, ou seja,
a industrialização. Lá vocês vão ter um gráfico lá que a gente vai analisar, que é a taxa de urbanização das regiões. Então lá nós temos o Brasil, aí temos lá, né, as regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então a gente tem um gráfico lá que vocês vão analisar esse gráfico. E aí lá vocês vão responder as perguntas da página 5. Através da análise desse gráfico, vocês vão dizer lá qual foi o principal fator que contribuiu para o crescimento acelerado das cidades no Brasil. Aqui ele está falando do quê? Da industrialização, processo de industrialização. Quando um país ele se desenvolve, vem através do quê? Da industrialização. Aqui ele diz que o processo que aconteceu primeiramente foi onde? Nos países de fora, nos países da Europa e da América do Norte. Depois, essa industrialização chegou ao Brasil, né? Que as indústrias modernas que produzem aqui o aço, o carro, né? E aparelhos eletrodomésticos. Então, quando um país recebe a industrialização, que ele se torna industrial, ele tem a tendência a desenvolver mais a sua economia, o seu potencial econômico ele aumenta muito, certo? Então hoje a gente vai ficar por aqui, vou mostrar para vocês como vocês fazem a pesquisa ali para a gente olhar uma imagem de satélite. Depois vocês podem pesquisar outras coisas, cidades, até a nossa cidade você vai ver o desenvolvimento dela, o crescimento dela através desse recurso que eu vou mostrar para vocês aqui.